Preparem-se. Abril não bate a porta. Ele arromba. E falo neste preciso momento. 7 dias, 4 eventos poderosos, uma lua cheia e um portal que não consta em calendário algum. Tudo o que foram reunindo peça por peça ao longo de março, cada percepção, cada decisão, cada mudança interna, vai encontrar o seu lugar. E o panorama revelar-se-á muito mais amplo do que imaginavam. Abril não começa com suavidade, nem com uma aproximação cautelosa. Começa de imediato, com a lua cheia, que iluminará aquilo de que é impossível desviar o olhar. Uma noite, nesta semana, mostrar-vos-á a verdade, aquela que talvez já sentissem há muito, mas não se permitiam ver. Depois dessa noite, saberão, com clareza, sem sombra de dúvida. Mas isto é apenas o início, porque esta semana reserva ainda um outro dia, que não consta em nenhum calendário astrológico, e que poderá revelar-se o mais importante deste mês. Um dia em que os números se alinham de tal forma que o próprio espaço se compacta. Daqui a pouco explicarei o que isto significa exatamente. E há mais. Esta semana ganha intensidade a cada dia que passa. E aquilo que sentirem no seu fim não será cansaço, será prontidão. Para quê? Tornar-se-á evidente muito em breve. Abril arromba a porta, e a primeira coisa que rompe com ele é a luz. Uma luz que incide onde há muito não olhavam. No dia 1º, o Sol forma um trígono com Lilith, o ponto a que a astrologia chama o lado escuro da Lua. E não se trata de algo sombrio. Trata-se daquela parte de vós que habitualmente não mostrais, não por vergonha, mas porque o mundo nem sempre está preparado para a vossa potência plena. Aquela parte que deseja, que sonha, que ousa, mas que está habituada a fazê-lo em silêncio, na sombra, longe dos olhares alheios. Este é o dia em que pela primeira vez em muito tempo vos podeis permitir ser por inteiro, sem censura, sem o filtro do que é que vão pensar. E este dia é apenas o aquecimento, porque na noite de 2 para 3 de abril, a lua atinge a plenitude, lua cheia. O momento em que o disco lunar se ilumina por completo, e com ele se ilumina tudo o que permanecia oculto na sombra. Tudo o que amadurecia, tudo o que se acumulava, tudo o que esperava um momento para ser visto. E eis o que torna esta lua cheia especial. Ela ocorre em Libra. O Sol está em Carneiro, o signo do eu. A Lua em oposição em Libra, o signo do outro. Este é o eixo das relações, o eixo mais sensível da astrologia. E quando a lua cheia se posiciona neste eixo, ela ilumina o espaço entre vós e aqueles que estão próximos. Não ilumina uma pessoa em particular, ilumina a própria natureza da vossa ligação com os outros. O que significa isto na prática? As coisas que sentíeis nas vossas relações, mas que não vos permitíeis nomear, tornar-se-ão evidentes. Não de forma dolorosa, não como um golpe, mas como a luz que se acende numa sala onde há muito andavam as apalpadelas. Sabíeis que ali havia móveis, esbarravam nos cantos, mas não viam a disposição por completo. A lua cheia em Libra acende a luz, e vós vedes, eis o que está no seu lugar, e eis o que já há muito devia ser movido. Isto pode aplicar-se a qualquer tipo de relação. Relações amorosas, onde de repente se torna claro que davam mais do que recebiam, ou pelo contrário, que recebiam mais do que reconheciam. Amizades, onde de súbito se revela a diferença entre o hábito e a verdadeira intimidade. Relações profissionais, onde papéis que pareciam naturais começam de repente a apertar. Relações familiares, onde o não dito encontra finalmente palavras. E eis o que é importante. A lua cheia não destrói, ela manifesta. A diferença é fundamental. Destruir é quando algo se quebra sem a vossa participação. Manifestar é quando finalmente vedes o quadro por inteiro e decidis por vós mesmos o que fazer com ele. A lua cheia em Libra não toma decisões por vós. Ela dá-vos aquilo sem o qual uma decisão é impossível. A visibilidade plena.
Os neuropsicólogos descrevem isto como um momento de completude cognitiva, quando o cérebro recebe o fragmento de informação que faltava e todo o panorama se reorganiza instantaneamente. Como num puzzle infantil, olhais para um conjunto de pontos e não vedes a figura. E depois, um ponto acrescenta-se, e a figura emerge por completo. Não gradualmente, de uma só vez. E depois disso, já não conseguis deixar de a ver. A lua cheia de 2 de abril acrescenta esse ponto. Nas relações, na percepção de vós mesmos, na compreensão de onde estais e com quem. Depois da lua cheia, tem início a fase minguante, o tempo de soltar. O momento em que aquilo que foi visto começa a ser digerido. Não de imediato, mas suavemente, camada após camada. Como a onda que recua após a maré alta, levando consigo tudo que é excesso. Mas antes que essa onda comece o seu trabalho, chegará um dia que muitos deixarão passar. E não deviam. Porque 3 de abril traz algo que não acontece com frequência. 2 aspectos poderosos num só dia. E eles funcionam como um duplo impacto, um na cabeça, outro no coração. Se a lua cheia mostrou o panorama, então 3 de abril dá as ferramentas para trabalhar esse panorama. E dá-as 2 vezes, de 2 formas completamente diferentes. De manhã, através da cabeça. Ao fim da tarde, através do coração. De manhã, Mercúrio forma um trígono com Júpiter. Mercúrio é o pensamento, as palavras, a capacidade de formular. Júpiter é a expansão, a perspectiva, a aptidão para ver para além do horizonte habitual. Quando se unem em trígono, o aspecto mais harmonioso, acontece algo que todos conhecem, mas que raramente ocorre. Os pensamentos tornam-se mais amplos. Não mais rápidos, mas mais amplos. Como se a lente através da qual observavam a situação subitamente passasse de uma lente de retrato para uma grande angular. E aquilo que parecia um beco sem saída revela um desvio. Aquilo que parecia complexo, afinal mostra-se simples, quando visto da altura certa. Aquilo que não encontrava palavras, de repente, ganha formulações precisas. Este é o dia para as conversas que foram adiando, para as decisões que ficaram suspensas, para as ideias a que faltava forma. Mercúrio com Júpiter não vos obrigam a pensar. Eles expandem o espaço no qual o pensamento se move. E nesse espaço expandido, as respostas surgem por si mesmas. Não porque se tornaram mais inteligentes da noite para o dia, mas porque Júpiter removeu as paredes que estreitavam a vossa visão. E lembrai-vos, a lua cheia foi ontem. Ela mostrou o panorama. E hoje de manhã, Mercúrio com Júpiter dão-vos a linguagem para descrever esse panorama. Nomeá-lo, formulá-lo, transformá-lo de sensação em compreensão. De sinto qualquer coisa em sei exatamente o que. Esta sequência, a lua cheia mais Mercúrio-Júpiter no dia seguinte, funciona como um revelador fotográfico. Primeiro o filme é exposto à luz, depois a imagem emerge nos seus detalhes. Mas isto é de manhã. E ao fim da tarde, ativa-se uma força completamente diferente. Vênus forma um quadrado com Plutão. E se amanhã trabalhou com a cabeça, o final do dia trabalha com a profundidade. O quadrado não é um trígono. Não é um aspecto suave, nem harmonioso, nem fácil. O quadrado é tensão, pressão. Uma força que não afaga, mas que olha nos olhos e diz: "Sê honesto, verdadeiramente honesto." Vênus é o amor, os valores, as relações. Plutão é a verdade sem adornos. Quando se encontram em quadrado, o que normalmente vive no fundo sobe à superfície. Não para destruir, mas para purificar. É como uma nascente de água quente,
que traz à superfície os minerais das profundezas. A água queima, mas aquilo que ela traz é curativo. O que significa isto na prática? Se há algo por dizer nas vossas relações, isso irá querer ser pronunciado. Não de forma agressiva, mas com insistência. Se tem desempenhado um papel que já não vos serve, a noite de 3 de abril, suavemente, mas de forma inapelável, retirará a máscara. Se entre vós e alguém há algo por esclarecer, isso tornar-se-á tangível. Não para ferir, mas para que finalmente possais ver a sua dimensão. E decidais continuar a carregar ou pousar. Eis porque este dia é um dia de duas faces. A manhã oferece clareza de pensamento. A tarde oferece profundidade de sentimento. E juntos, num único dia, recebem aquilo que normalmente leva semanas a conquistar: a capacidade de ver a situação de cima e de a sentir por dentro, simultaneamente. Os neuropsicólogos descrevem isto como a integração do hemisfério esquerdo e direito, quando o pensamento analítico e a inteligência emocional funcionam em sintonia. Nos dias comuns, eles competem frequentemente. A cabeça diz uma coisa, o coração diz outra. No dia 3 de abril, graças aos dois aspectos que ativam sequencialmente primeiro o campo mental, depois o campo emocional, tem a oportunidade de captar o momento em que ambos os hemisférios transmitem um único sinal. E as decisões tomadas a partir desse ponto possuem uma qualidade rara. São simultaneamente inteligentes e autênticas. Aproveitem este dia. De manhã, pensem, formulem, conversem. Ao fim do dia, sintam, mergulhem. Sejam honestos, com vós mesmos em primeiro lugar. E aquilo que nascer na interseção destes dois processos poderá ser exatamente a decisão que procuraram durante todo o mês de março. E no dia seguinte, 4 de abril, revelar-se-á aquilo que prometi contar no início. O dia que não consta em nenhum calendário astrológico, mas que pode sobrepor-se a tudo o resto. 4 de abril, o quarto dia do quarto mês. 4-4. E é aqui que explico o que prometi. Nos calendários astrológicos, este dia não existe. Nenhum aspecto planetário atinge a sua exatidão no dia 4 de abril. Grandes trânsitos? Nenhuns. E é exatamente por isso que a maioria dos astrólogos passará ao lado, sem sequer olhar. Mas há um sistema mais antigo que a astrologia. Mais antigo que o zodíaco. Mais antigo que qualquer carta ou tabela. Os números. E os números, neste dia, falam mais alto do que qualquer planeta. O 4, na numerologia, não é apenas um algarismo. É o arquétipo da fundação. Os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, as 4 paredes de uma casa, as 4 estações que sustentam o ano. Onde quer que haja estrutura, ali está o 4. Onde quer que haja uma base sobre a qual se possa construir, ali está o 4. E quando este algarismo se duplica, 4-4, a fundação compacta-se. Não se expande, não acelera, compacta-se. Torna-se mais sólida, mais firme, mais estruturante. Pensem no que aconteceu nos últimos dias. A lua cheia iluminou o panorama. O dia de duas faces trouxe clareza e profundidade. Viram, compreenderam. Até podem ter tomado uma decisão. Mas entre a decisão e a fundação, há um passo. A decisão é um clarão. Pode surgir num segundo. A fundação é quando esse clarão se solidifica. Quando o insight deixa de ser um pensamento e se torna a base sobre a qual se apoiam. 4 de abril é o dia em que isso acontece. Quando tudo o que foi visto e compreendido se cristaliza. Passa do estado líquido ao sólido, da sensação ao alicerce. Neste dia, não precisam de fazer nada. Não precisam de meditar,
realizar rituais, acender velas. O portal 44 funciona de outro modo. Funciona através da presença, através da atenção ao que já existe, através da simples e silenciosa consciência. Esta é a minha fundação. É isto em que me apoio. É isto que sei, depois da lua cheia, depois do dia de duas faces, depois de todo o mês de março, com certeza. E este saber é meu, sólido, incombustível. Sobre ele posso construir. Se neste dia sentirem uma gravidade invulgar, não é peso, é densidade. A densidade do vosso próprio alicerce, que pela primeira vez se faz sentir de forma tão nítida. Se sentirem vontade de ficar sozinhos, não é isolamento. É a necessidade do silêncio no qual a cristalização se completa. Se de repente vos surgir a sensação de sei quem sou e o que valho, sem ênfase, sem necessidade de provas, simplesmente como um facto, isso é o portal. Ele não abre portas para o exterior. Ele fortalece o chão onde pisam. E a partir desse chão fortalecido, tudo o que se seguir será construído de outra forma. E no dia seguinte, 5 de abril, o alicerce fortalecido recebe o seu primeiro teste e, simultaneamente, o seu primeiro presente. Vênus forma um sextil com o nó do norte da Lua. O sextil é um aspecto de oportunidade. O nó do norte é o vetor do destino, e juntos criam aquilo que nas tradições esotéricas se chama de janela kármica. O momento em que as pessoas, encontros e oportunidades que surgem na vossa vida carregam um peso especial. Não são aleatórios. São parte da direção em que a vossa vida se move quando se move corretamente. No dia 5 de abril, prestem atenção a cada pessoa que surgir no vosso campo, a cada conversa que pareça significativa, a cada proposta que desperte uma resposta interna, cálida, tranquila, sem ansiedade. É o nó do norte a enviar sinais. E Vênus, o planeta dos valores e do amor, torna esses sinais reconhecíveis. Não os deixarão escapar se estiverem atentos, porque eles não chegam através da cabeça, chegam através da sensação. Isto é meu. Esta pessoa, esta oportunidade, esta direção. Neste mesmo dia, o Sol forma um quadrado com Júpiter. E aqui fica o único aviso de toda a semana. O quadrado do Sol com Júpiter é excesso. Excesso de confiança. Excesso de entusiasmo. Excesso da sensação de eu posso tudo. E o entusiasmo, por si só, é maravilhoso. Mas num dia de conexões kármicas, é importante não se dispersar. Não agarrar tudo ao mesmo tempo. Não tomar cada sinal como um sinal do destino. O nó do norte trabalha de forma pontual. Ele não envia 10 convites, envia um. E a tarefa de 5 de abril é distinguir esse um do ruído. Não a quantidade, mas a qualidade. Não a amplitude, mas a profundidade. Não o tudo, mas precisamente aquilo a que, internamente, se ouve um silencioso e inequívoco sim. 2 dias, 4 e 5 de abril, funcionam em parceria. O portal fortalece a base. As conexões kármicas mostram a direção. E juntos respondem à pergunta que ficou após a lua cheia. Vi o panorama. E agora o que faço com ele? Agora, apoiar-se no chão sólido e seguir para onde conduz o sim interior. E depois, a semana entra na sua fase final. E o que acontece nos últimos 2 dias é diferente de tudo o que veio antes. Após a lua cheia, o dia de duas faces, o portal e as conexões kármicas, os dias 6 e 7 de abril podem parecer uma pausa. O céu está calmo. Não há grandes aspectos. A lua está minguante, a libertar aquilo que recolheu. E a tentação é grande, a de concluir que a semana terminou, que o mais importante ficou para trás, que se pode relaxar e aguardar o próximo evento. Não cedam a essa tentação.
Porque é precisamente nestes 2 dias que acontece aquilo sem o qual toda a semana anterior permanecerá um conjunto de impressões, intensas, poderosas, mas não assimiladas. A integração. O processo exato em que aquilo que foi vivido deixa de ser um evento e se torna parte de vós. Lembrem-se de como isto funciona no corpo. Vão ao ginásio, treinam, levantam peso, contraem os músculos, trabalham no limite. Mas os músculos não crescem no ginásio. Crescem depois, no repouso, no sono, nas horas em que não fazem nada. E é exatamente por isso que o corpo pode reorganizar-se. Sem esse repouso, a carga não se transforma em força. Permanece apenas como carga. Os dias 6 e 7 de abril são um repouso após o treino que esta semana vos proporcionou. E aquilo que acontece nesse repouso é tão importante quanto o próprio treino. A lua minguante ajuda. É da sua natureza. Soltar, dissolver, levar embora o que é excesso. Depois da lua cheia que tudo iluminou, a fase minguante recolhe suavemente aquilo que foi visto e que já não é necessário. Não sois vós que decidem o que libertar. A lua fala por si mesma. A vossa tarefa é não atrapalhar. Não vos agarrareis ao que está a ir embora. Não tentareis recuperar aquilo que a lua cheia mostrou como algo ultrapassado. Simplesmente, permitir que a onda de recuo leve aquilo que é seu dever levar. O que podereis notar nestes dias? Uma calma estranha onde antes havia tensão. Não porque o problema desapareceu, mas porque a vossa relação com ele mudou. A clareza que chegou através da lua cheia e do dia de 2 faces, ao longo destes 2 dias terá tempo de descer da cabeça para o corpo, do pensamento para a sensação, da compreensão para o saber. E a diferença entre estes níveis é enorme. Compreender é quando conseguis explicar. Saber é quando não precisais de explicar. O corpo já sabe. E age a partir desse saber, sem demora, sem dúvidas, sem negociações internas intermináveis. Outra coisa que pode acontecer e que é fácil deixar passar. No silêncio de 6 e 7 de abril, podem chegar os últimos fragmentos que faltavam. Aqueles pensamentos que não tiveram tempo de se formar na agitação dos dias anteriores. Aquelas ligações entre eventos que não eram visíveis enquanto tudo acontecia simultaneamente. Como um puzzle que esteve a ser montado toda a semana, mas cujas últimas 2 ou 3 peças se encaixaram exatamente quando as mãos pararam de apressar. É no repouso, é no silêncio. Prestai atenção aos pensamentos que surgem entre uma coisa e outra. As ideias que emergem no chuveiro, num passeio, antes de adormecer. Podem parecer insignificantes, mas podem revelar-se cruciais. E eis o que mais faz com que estes dias não sejam uma pausa, mas sim uma rampa de lançamento. No final da semana, algures ao nível do corpo, ao nível do ritmo interno, sentireis algo a começar a crescer. Não é ansiedade, não é expectativa, é energia. Silenciosa, concentrada, direcionada. Como se uma mola estivesse a ser lentamente comprimida. Não para se quebrar, mas para disparar. E este crescimento não é por acaso. Para lá do horizonte desta semana, algo ganha força que exigirá exatamente esse tipo de energia. Concentrada, preparada, precisa. Os neuropsicólogos chamam a isto a fase de consolidação. O período em que o cérebro, sem a participação da consciência, processa a experiência adquirida e a transforma em ligações neuronais de longo prazo. Estudos mostram que as pessoas que, após um período de aprendizagem intensa, fazem uma pausa, assimilam o material em 40% melhor do que aquelas que continuam a sobrecarregar-se sem interrupção. 6 e 7 de abril são a vossa pausa. Não fraqueza, não preguiça, não está a acontecer nada. É a parte mais produtiva de toda a semana. Aquela em que tudo o que foi vivido se transforma em alicerce.
para sempre. Portanto, se nestes dias vos apetecer ficar em silêncio, ficai. Se vos apetecer deitar mais cedo, deitai-vos. Se vos apetecer não decidir nada, não decidas. O vosso corpo sabe o que faz. Ele está a construir. Simplesmente, em silêncio. 7 dias, e cada um com o seu papel. Abriu arrombou a porta, e aquilo que está do outro lado não desiludirá. Esta semana dará tanto quanto outros meses não dão por inteiro. E aquela pessoa que sairá desta semana não será a mesma que nela entrou. Será alguém que esta semana construiu, com alicerce sob os pés, com clareza na mente, com silêncio interior, de onde nascem as decisões mais precisas. 7 dias pela frente, e eles abalar-vos-ão. Por dentro, onde isso realmente importa.